Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de pensamentos, pitacos e poesias. Hoje eu recebo mais uma vez o Denis Xavier. Ele é professor de filosofia, pós-doutor em filosofia, professor auxiliar? Associado da Universidade Federal de Uberlândia, autor de diversas obras. E uma delas é a seguinte que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui. Aqui. Hayek e a ingenuidade da mente socialista. Bom, eu achei bastante provocativo o título. Eu quero entender esse título dele hoje. Denis, seja muito bem-vindo mais uma vez. Uma grande honra, grande prazer falar com você, Sander. Denis, explica um pouquinho o contexto disso aqui. Explico. O Hayek... Bom, primeiro esse livro faz parte de uma coleção maior que envolve títulos de autores liberais, libertários ou sobre autores liberais, libertários e conservadores, coisa que falta muito no Brasil. O mercado editorial apenas muito recentemente começou a se debruçar sobre autores, por assim dizer, de uma linha não marxista, que, obviamente, essa ausência fez muito mal ao país, vide os resultados que nós temos por aí. Então, tem sobre Rand, que é uma autora muito conhecida agora dos brasileiros, Hoppe, que é um radical defensor da liberdade. Esse daqui me faz parecer um agente soviético, sabia? É mesmo? Ele é heavy metal, assim, é um negócio realmente muito... Ele é um libertáriozão na acepção da palavra, assim, odeia Estado. O Estado chega perto dele, chega a burocracia estatal perto dele, ele tem crise alérgica. E tem o Hayek. O Hayek é um dos grandes expoentes, foi um dos grandes expoentes da assim chamada Escola Austríaca de Economia, que foi fundada por Menger, mas depois você tem ali como talvez o nome mais conhecido, mais famoso, o Mises. Inclusive temos aqui no Brasil o Instituto Mises Brasil, né, que é um think tank liberal. E o Hayek foi uma espécie de discípulo do Mises na defesa das liberdades individuais, especialmente na defesa de livre mercado, etc, etc. O que ele chama de ingenuidade da mente socialista? O socialista e os coletivistas, de modo geral, eles imaginam que podem controlar o curso da história. Ou seja, que a história é algo cujas dinâmicas você pode controlar completamente. E o Hayek vai dizer, isso não é verdade, os fatos falam por si. Só para colocar isso num quadro maior, o pai dele foi um grande biólogo estudioso do darwinismo, da teoria evolucionista. E ele vai tomar emprestadas as categorias desse darwinismo e vai aplicar na leitura da economia. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando você olha para as dinâmicas econômicas, o que acontece? Nunca são os mais fortes ou os mais bem preparados, no sentido mais aberto do termo, que sobrevivem vamos dizer, numa organização social. Quem sobrevive, quem prospera é quem está mais bem adaptado, assim como acontece no reino animal. Às vezes você é super forte, você é super alimentado, mas vem um vírus qualquer que come só carne de gente muito bem alimentada e muito bem preparada. Aqueles que não eram assim prosperam. Portanto, há uma questão de adaptação. E ele vai dizer, a pior coisa que você pode fazer num sistema como esse, que ele é errático, ele é irracional, o sistema do mercado ele é irracional, né? Ele muda em função de características que são completamente irrastreáveis, é tentar controlar isso. Por exemplo, planificação econômica, como acontecia no Estado soviético, né? Planificação econômica de 5 em 5 anos. Como é que você pode saber o que vai acontecer de 5 em 5 anos em termos econômicos? Que praga que vai atingir? Qual tipo de plantação que vai ser afetada? Quais serão os desejos de uma população daqui a 1 ano, 2 anos? Lembra com a pandemia, né? Todo mundo tinha um plano maravilhoso, até que chegou um vírusinho e falou assim, fecha tudo, todo mundo em casa durante 2, 3 anos. Bom, os planos mudam, são reajustados. Aqueles que conseguiram dar resposta rápida e imediata, solucionando problemas humanos, prosperaram. Aqueles que dependiam de gente na rua, quebraram. Então, a grande ingenuidade da mente sociológica, comunista, socialista, é essa ideia de que não.
Nós sabemos o que é melhor, logo nós podemos impor top-down, de cima para baixo, com um sistema estatal forte, o que deve ser feito. O Hayek vai dizer, isso é de uma absoluta ingenuidade, essa centralização do poder, porque as verdadeiras instâncias de solução estão nas pontas. Quem decide pelo melhor é aquele que espontaneamente escolhe as soluções que estão nas pontas. Quer um outro exemplo? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Expõe, eviscerou completamente a falência do Estado brasileiro. Quem está resolvendo? São as pessoas nas pontas. Você doa para as pontas, porque o cara ele sabe exatamente se naquele momento ele deve comprar um colchão ou um galão d'água. Ele está lá, ele sabe direcionar para o que é melhor. E isso muda no dia seguinte. No dia seguinte chega uma doação de água, então ele precisa mais de cobertor. Enquanto o Estado está aqui assim, vamos mandar daqui a 15 dias, com base na lei que nós vamos votar, não sei o quê, utilizando o orçamento, não sei o que lá, cobertores. Aí já entrou o verão. Mano. Então essa ideia de que todo esse controle da vida em sociedade pode ser benéfico de alguma maneira é o que destruiu, de forma geral, qualquer elemento de prosperidade da vida em sociedade. Existe uma crítica comum hoje por parte de pessoas de ideologia de esquerda que é a seguinte: comunismo não existe mais. Esse é o argumento. Existe ou não existe? Existe uma forma requentada de... Na verdade, assim, o grande problema não é o comunismo, o socialismo, o nazismo, é o coletivismo. Esses que eu citei são filhos bastardos do coletivismo. E o coletivismo, ele não importa em que... Ele pode estar em diversos espectros políticos. O que é o coletivismo? Coletivismo é a ideia bastante nociva de que um sujeito, um indivíduo, ele deve estar em função de um grupo, ou em função de uma sociedade, ou em função de uma classe. Ou seja, que o indivíduo não deve ter a sua autonomia preservada. Ele deve estar em função de algo quantitativamente maior do que ele. Sociedade, a classe fulana de tal, o grupo das mulheres, o grupo dos gays, o grupo dos pretos, dos brancos, o grupo dos quilombolas. Esse é um discurso típico de coletivista que quer dissolver a ideia de indivíduo dentro de um grupo. Mas o ser humano não quer pertencer? Querer pertencer faz completo sentido. Ser submetido ao pertencimento, não. Então, nós estamos falando de medidas de coação. Por exemplo, um negro que não concorda com as políticas coletivistas da causa racial. Então, ele é proscrito. Ele é proscrito. É um cara que ele é chamado pelos seus pares de preto de alma branca, capitãozinho do mato. Um gay que não aceita a forma como a pauta coletivista é imposta é um gay proscrito. Um gay de direita, sei lá o que for. Então, esses caras são... Né, uma mulher que fala assim, não, eu não sou feminista. Eu acho que a mulher, inclusive do ponto de vista biológico, ela tem determinadas funções que são muito mais próprias e o homem tem algumas funções que são próprias até por questões biológicas envolvidas. Nossa Senhora! Então nós temos que... Essa figura é uma peça na engrenagem que começou a falhar. Então você retira como se fosse uma coisa. No sistema coletivista, o sujeito nunca é um fim nele mesmo. Ele é só um meio, ele é uma utilitarismo. Coisa. É isso. Ele é uma coisa que é usada em função de uma pauta assim considerada superior. Por exemplo, quem fala pela sociedade? Sociedade não existe, Summer. Existe o Summer, existe o Denis, existe a Maria, a Joana. As mulheres pensam assim. Não, as mulheres pensam dos modos mais diversos. A Maria pensa de um jeito, a Joana pensa de outro. Então como é que eu posso pensar em pautas coletivistas, enfiando todo mundo no mesmo buraco,
como se todo mundo fosse igual. As pessoas falam, olha só que discurso pobre o da representatividade. Quer dizer, eu olho para uma pessoa, características completamente exteriores, como o fato de ter nascido com uma cor da pele em vez de outra, coisas que não dizem o que a pessoa é uma questão meramente biológica, e crio toda uma política com base nisso. Não, o processo educacional deveria levar em sentido diverso. Olhar para o sujeito, o que ele entrega, o que ele é. Tem canalha entre os negros, os brancos, os quilombolas, as mulheres, os homens. Não, você vai ungir esse grupo. Por que eu vou ungir esse grupo? Então o grande problema é a pauta coletivista que subsume a ideia do indivíduo, que absorve a ideia de indivíduo, dissolve a ideia de indivíduo e fala, agora não tem mais. O sindicato dos professores universitários declarou greve. Não, mas eu, professor universitário, quero continuar dando aula. Não. O sindicato é muito maior do que você. Não é. O sindicato é só um conjunto de indivíduos. E eu sou um indivíduo. Isso teria que ser mantido preservado. O que essas pautas coletivistas fazem, e é o grande erro do socialismo, do comunismo, por isso que eles nunca vão dar certo. Não, a questão, o Denis está dizendo que nunca vai dar certo porque ele... Não. Eu estou falando que nunca vai dar certo, como eu estou dizendo que isso aqui é um par de óculos, isso aqui é um celular. Nunca vai dar certo. Por um motivo muito simples. Nós somos seres diversos. Nós entregamos soluções diversas. Nós não detemos em nenhum momento a possibilidade de um conhecimento concentrado em escritórios de burocracia. O que acontece em Brasília é uma anomalia completa, essa centralização que acha que de um único prédio pode sair uma decisão que vai determinar como todas as pessoas lá na ponta vão usar um determinado orçamento, vão sanear as suas dificuldades. Então, o que os liberais defendem, o que Hayek defende, né, contra essa ingenuidade da mente socialista é descentraliza a instância de poder. Descentraliza o orçamento, deixa as pessoas decidirem lá na ponta o que elas querem, como elas querem. Só que os coletivistas, eles chamam para si essa responsabilidade sempre com muito prazer, alegando fazer o bem. Não, eu estou aqui para... Olha como é que um cara faz campanha no Brasil. Ele não faz campanha assim, eu sou o Summer, candidato. O meu projeto é reduzir a quantidade de leis, diminuir o Estado, apoiar as causas educacionais, etc. Não. Você tem que fazer assim. Eu sou o Summer, eu sou... Vou usar outro exemplo porque não é você, mas eu sou fulano, vote em mim, porque eu sou quilombola, preto e gay. Ou eu sou azul, baiano e dono de caiaque. Daí, velho, o que quer dizer isso exatamente? Não, eu sou mulher, vote em mim. Eu tenho que votar em você porque você tem uma vagina em vez de um pênis. Eu tenho que votar em você porque você tem uma sexualidade que não me diz respeito em nada, não me interessa em nada o que você faz da sua sexualidade. Isso vai preservado. Mas qual que é o seu plano? Qual que é o seu projeto? Então, as pessoas caem nesse discurso coletivista e dão poder para político fazer isso. O racismo está aí gritando, né? Está para todo lado. Só que ele é muito pior na boca de político. Do político que diz defender essa causa. Porque ele precisa do problema para ter relevância. Perfeito. Esses caras não querem resolver problema. O coletivista nunca quer resolver problema. Você acha que um cara do movimento feminista, ou uma mulher do movimento feminista, um cara do movimento negro, um cara do movimento gay... O cara do movimento sem terra não quer... Nunca! Não quer que a gente tenha a reforma agrária e acabe com o problema. Louco, velho. Porque acabou o movimento. Acabou o movimento. Acabou você chamar um cara desse para uma entrevista coletiva, com todo mundo dando atenção para ele. Acabou. Então você dá poder político. Quem lidera o grupo com problema não quer que o problema acabe. E aí ele vai dizer assim, ele, como é a voz do grupo, ele vai dizer, o grupo quer isso. Não é o grupo. Ele quer. Ele mais meia dúzia no máximo. Mas de preferência é só ele. Só ele. Ele é que vai dizer quais são as pautas que realmente são. Eu não concordo com isso. Porque você é preto de alma branca. Porque você não é mulher de verdade. Porque você é um homem indecente e imoral. Aí você começa a atacar. Cancelamento. E aí isso vai para outras decisões que podem prejudicar muito a vida do cara. É isso. É controle.
As pessoas querem controlar. E para controlar, não há nada. A coisa que mais une as pessoas não é o amor, é o ódio. O ódio, a guerra, isso une as pessoas. Por isso que é tão importante para um político populista manter vivo um adversário. Ele não quer o cara impeachmentado, ele quer o cara lá sangrando para falar assim, então, olha, vocês querem resolver isso? Eu tô aqui. E quando o cara cai e o outro sobe, ele vai falar, não quero esse cara preso, não. Esse cara tem que estar aí, ele tem que ser candidato. Porque isso aqui, o ódio ao outro, né? Ih, rapaz, tá tão feio que a gente vai precisar dessa figura messiânica. Isso é aula 1 de coletivismo. Vamos conceituar coletivismo. A gente pode definir coletivismo. Cara, se você me der 10 segundos, tem uma definição que eu acho absolutamente extraordinária dessa autora aqui. Que é a grande algoz do coletivismo. Inclusive, eu acho que você deve ter recebido um livrinho vermelho, meu e da Priscila Cisneros. O essencial, é porque você recebe muita coisa, mas um livrinho vermelho chamado O Essencial sobre o Coletivismo. Um livrinho pequenininho, que a gente trabalha isso de maneira bastante didática, mas eu quero essa frase dela, que é a definição que ela dá, fabulosa, fabulosa, fabulosa. Mas basicamente, não sei por que não está entrando aqui. Será por que Deixa eu ver se eu acho aqui. Definição Ayn Rand, coletivismo. Ayn Rand, que é realmente muito boa. Ayn Rand, coletivismo. Vamos ver se aqui entra. Não, é uma frasezinha separada mesmo. Não vou achar aqui agora, mas dane, isso não tem problema. Eu recupero bem. É porque eu queria a frase literal, sabe? Mas eu tenho ela na cabeça aqui mais ou menos. Mas ela se reduz a essa... Conseguiu? Não. Acho que no próprio livro aqui nós temos... mas agora eu não vou achar ela aqui também. Essa mulher teve uma vida extraordinária e ela percebeu que o coletivismo foi o grande problema de toda a experiência política da vida em sociedade. Ela viveu na Rússia czarista, ela viveu o fim da... Ela viveu o surgimento da União Soviética e depois fugiu para os Estados Unidos. E ela fala, cara... O coletivismo mantém que o indivíduo não tem direitos, que sua vida e trabalho pertencem ao grupo, isso. À sociedade, à tribo, ao Estado e à nação, e que o grupo pode sacrificá-lo segundo seus próprios caprichos, para seus próprios interesses. A única forma de implementar uma doutrina desse tipo é por meio da força bruta. Por isso, o autoritarismo sempre foi o corolário político do coletivismo. No coletivismo, você não é um indivíduo livre, senhor de si. Você é uma ovelha de abate, em função dos interesses de grupo. É isso. Ela vai dizer que a pior forma de coletivismo, de todas as formas de coletivismo, a pior é o racismo. Olha que interessante. A pior é o racismo. Por quê? Porque o racismo, ele parte do pressuposto de que você deve julgar uma pessoa pela cor da pele. Mas o que é a cor da pele de uma pessoa? Cor dos olhos, altura. É simplesmente uma característica exterior, genética, absolutamente acidental. Isso não define ninguém. Mas o racista é aquele cara que olha para uma pessoa e diz assim, ela é negra, logo... Não, ela é negra, logo. É como se dissesse, esse cara é de Minas Gerais, logo... Não, logo nada. Então você descaracteriza a análise do sujeito pelo que ele é. O caráter, pela entrega, pelo trabalho, pelo que ele produz. Você esquece tudo isso e olha um decalque. E coloca grupos com base em decalque. Isso serve para grupos, os homens, as mulheres,
os mineiros, os baianos. Então ela vai dizer, não. Nós temos que, se vocês gostam de minoria, vamos lutar pela minoria. Quem é a menor das minorias? O indivíduo. O olho é no indivíduo. Eu não vou contratar alguém porque é mulher. Eu vou contratar alguém porque entrega. E eu não preciso de cota, porque se eu tiver 10 mulheres competentes para fazer o trabalho, eu vou contratar 10 mulheres para as 10 vagas. E não é porque é mulher, é porque entrega. Essa é a representatividade ideal, a representatividade da entrega, para aquilo que é necessário fazer, realizar. Agora eu vou contratar, igual acontecendo lá na American Airlines nos Estados Unidos, vou contratar piloto com base em gênero. Pauta política. O politicamente correto. Não, eu posso contratar todos pilotos que sejam mulheres. Com base em entrega, em competência. Então, por exemplo, você é contra a gente ter uma previsão de cota de políticas, mulheres na política. 70%, pelo menos 30% devem pertencer a outro gênero. As pautas coletivistas são tão bizarras que elas geram distorções inexplicáveis. Inexplicáveis não, porque elas são evidentes. Nós temos que ter... Cara, nós temos que ter cota para mulher em política. A única pergunta que eu te faço é: existe alguma coisa que impeça uma mulher de ir para o mundo político, apresentar propostas e lutar por isso? Não. As mulheres são livres para se mobilizar, para lançar candidatura, para demandar verba e tudo mais. Aí não, eu tenho uma ideia brilhante. Tantos por cento tem que ser mulher. Aí o que os partidos políticos fazem? Isso está acontecendo agora. Sai atrás de candidatura laranja. Por quê? Porque não tem mulheres interessadas em se lançarem no mundo político. É simples assim. O que você pode fazer? Fazer um trabalho nos bairros falando para as mulheres da importância de ir para o mundo político. Mas quando você coloca uma cota, isso é uma exigência por lei, os caras saem desesperados. E imediatamente abre um flanco para uma enorme quantidade de corrupção que envolve as mulheres em candidaturas falsas. Chama lá a Mariazinha do bar, fala para ela que ela vai ser candidata a vereadora. Não, mas eu não quero mexer com isso. Não, moço, mas se você não sair, a gente vai ser punido, o partido vai ser punido. Então põe meu nome aí. Pega o dinheiro que seria atribuído a ela, faz um fake lá na gráfica e passa o dinheiro para o cacique. Ou seja, piora a condição da mulher porque a envolve em situações nas quais ela nem deveria estar. Então essa espontaneidade da organização da qual fala o Hayek, a espontaneidade. Não, nós temos que forçar as pessoas a gostarem disso. Não, isso é um processo educacional. O que você está fazendo quando você cria uma cota para a cor da pele? Então poderia existir, só continuando na questão da cota de mulheres na política, poderia existir uma lei, suponhamos, que determinasse que houvesse uma educação política para fomento das mulheres na política. Jamais a obrigatoriedade de um mínimo de 30%. Os coletivistas, eles sempre trabalham no fim do processo, nunca no começo. Vou te contar uma experiência pessoal. Eu fui diretor de processos seletivos de uma universidade federal no Brasil. A minha diretoria envolvia todos os concursos, vestibular, Enem, tudo que envolve processo seletivo. Assim que eu assumi a cadeira, eu andava pelo campus, as pessoas me parando. Professor Denis, o senhor tem que combater as falsas declarações de negros e pardos no processo vestibular, processo seletivo para ingressar na universidade. Eu nem entendia muito bem o que estava acontecendo. Velho, o que estava acontecendo? Sujeito branco, olho claro, loirão. Era autodeclaração. Cara, se dizia negro. Sou pardo, sou negro. Pá. Entra em cota. A nota que precisava para entrar num curso de medicina era 100, ele entrava com 50. E isso foi uma galera. A gente começou a fazer na diretoria uma análise das fotos e das autodeclarações. Cara, era ridículo. Era ridículo. É bizarro, bizarro. Chamei a equipe e falei assim, e aí? Como é que a gente resolve essa treta? A lei é absurda. Uma lei num país de gente miscigenada que vai analisar pessoas num tribunal racial
de memória nazista, a conformação física dessas pessoas para avaliar se elas podem ou não se autodeclarar daquela maneira para ingressar na universidade. O STF tinha publicado uma orientação para evitar fraude em concurso público. A gente se ancora nessa orientação, que é a seguinte: monta banca de avaliação de autodeclaração. Meu irmão, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já fiz na minha vida. Por força de lei, de uma lei bizarra, nós tivemos que montar 3 ou 4 equipes e treinar visualmente a análise visual dessas pessoas. Então eu colocava uma foto assim e falava assim: é preto, é pardo ou é branco? Acho que é preto, não sei, é pardo. Ih, não, mas o cabelo é assim, mas o olho é assado. Olha que situação que nós criamos. Enfim, colocamos isso no edital do vestibular. Nós vamos, a partir de agora, ter a avaliação. Então, o aluno que passava na primeira fase, ele tinha a sua autoavaliação analisada pela banca. Avisando, nós tivemos 75% de reprovação. Avisando. 75% de reprovação. Chegava lá a banca: não, mas você não é preto, você não é pardo. Não, mas é assim que eu me sinto. Gente, meu pai é preto. Minha avó é parda. Olha aqui. Não, mas a gente está olhando para você. Não, vocês não estão me dando o direito de me autodeclarar assim. Desculpa. Foram uns 2 casos para a justiça. Acho que um deu errado, o outro deu certo. Dá errado certo aí no caso é subjetivo. Enfim. Quando acabou o processo vestibular, com essa vergonha colossal de fazer tribunal racial em universidade, a equipe chega e fala assim: Denis, mas o mais assustador você não sabe. O quê? Nós não preenchemos as vagas de autodeclaração de pretos e pardos. Nós não preenchemos. Sabe o que significa isso? Que o preto e o pardo, mas especialmente o preto retinto, o preto, eles não estão nem demandando ingresso na universidade. Porque o problema está lá na base. É aquele cara que nasce, mas não é só o preto. É o pobre. É o pobre. É o pobre. Ele tá lá na casa dele, quando ele chega, o pai fala assim: você não vai fazer a universidade não? Isso nem é assunto da casa. Isso nem toca. Porque o futuro dele está destinado a alguma coisa ali embaixo, fazendo algum trabalho braçal mal pago. Eu convivi com gente que não sabia que podia entrar dentro da universidade pública e dar uma voltinha lá dentro para conhecer. Achava que é um espaço sagrado, que não podia, etc. Então nós chegamos a esse ponto. Aí, beleza. Terminado o processo, pergunta se alguém do movimento negro me procurou para me parabenizar, em primeiro lugar, pela iniciativa de preservar a vaga para os pretos, já que por lei determinava assim. Nada. Mas, em segundo lugar, para tentar resolver o problema lá na base. Denis, espera aí. Nós estamos aqui numa universidade, não dá para a gente oferecer um preparo para essas pessoas virem concorrer em condições mínimas de demanda por essas vagas da universidade? Não tem, cara. Porque, insisto, o coletivista não quer resolver problema. Ele vive do problema. Ele vive disso. Está lá agora, 10 anos, a lei das cotas, 10 anos depois a lei ia ser reavaliada. Né? Foi agora, esse ano. Num sistema público como o nosso, quanto pior, melhor. Você premia a ineficiência com uma lei que vai continuar olhando para grupos com base em características exteriores e não essenciais. Qual é a universidade que mais demanda dinheiro? A universidade que tem resultado ruim. Não é uma universidade boa. Em qualquer instância privada, a loja que está dando mais dinheiro é que você vai investir mais. Aquilo ali está dando certo. Pô, isso aqui não está funcionando. Por que você fecha essa merda? Não. No sistema público coletivista, quanto pior, mais demanda orçamento, mais demanda poder, mais demanda político defendendo pauta coletivista. Então, ir mal é fundamental para o sistema público. É fundamental. Nossa, a gente está com uma crise não sei onde, não sei o quê. Preciso de 800 bilhões de reais para resolver isso aqui. Pela sua incompetência. Por que você não fez alguma coisa antes? Porque não precisa. Deixa morrer gente. Deixa acabar com tudo. Porque eu sei que o dinheiro virá de algum lugar para dar um tapa e eu ainda vou ganhar a próxima eleição com base nesse discurso.
Essa é a história resumida do Brasil em 3 minutos. Então, a ingenuidade da mente socialista consiste basicamente em pensar que é possível controlar o curso da história a partir do momento em que você coloca um indivíduo dentro de um grupo, desnatura esse indivíduo para que ele não deixe de pensar por si mesmo, ele só pode pensar como o grupo pensa. Exatamente. E esse grupo vai sufocá-lo. E a partir do momento em que ele tem uma conduta diversa da do grupo, isso ele vai ser descartado Imediatamente. Imediatamente. E por isso que o processo educacional ele não pode ter qualidade. Porque um sujeito intelectualmente bem preparado, ele não se submete a isso. Um sujeito intelectualmente bem preparado, Total. ele é impermeável a demandas de grupo que não façam sentido, antes de tudo, para ele. Assim, não, por que vocês estão indo todo mundo para lá? Isso não faz o menor sentido. Então, uma educação de baixa qualidade, como é a educação brasileira, especialmente gerida pelo Estado, é um projeto, é um grande plano. Isso não tem a ver com teoria da conspiração nem nada, não. O MEC, quando foi fundado, o discurso de fundação do MEC falava em controle de mentalidade. Controlar mentalidades. Quando você treina um passarinho para voltar para dentro da gaiola e mostra para ele que lá dentro é mais seguro, mesmo estando preso, ele volta sozinho. E é isso. A gente está vendo um punhado de gente que sofre por causa dessa ação coletivista, estatal, e defende. Então, especialmente quando você coloca culpa no sujeito. Eu costumo brincar sempre que quando você faz o outro experimentar culpa, você o domina completamente. Isso em qualquer relação. Conjugal, pai e filho, com o vizinho. Ah, meu amigo, se eu conseguir colocar na sua cabeça que você é culpado por alguma coisa, o domínio ele é imediato. Porque, nossa, você não está vendo o que você está fazendo comigo? Então, a gente tem que parar de escolher políticos ou agendas políticas com base naquilo que eles prometem oferecer, com base no sacrifício alheio. A palavra sacrifício nem faz parte do meu vocabulário, Samer. Nem faz parte do vocabulário. Não. Porque eu não admito um homem livre falar em sacrifício. Você, quando fica de madrugada trabalhando nos seus projetos, buscando a prosperidade dos seus projetos, da sua família, etc., etc., você não está se sacrificando. Você está agindo com integridade, com base num projeto que você estabeleceu para si. Não é sacrifício. Sacrifício é você trocar uma coisa que para você tem mais valor por uma coisa que para você tem menos valor. Isso é sacrifício. Então toda vez que alguém vai falar em estou me sacrificando. Tá, eu estou me sacrificando porque não era isso que eu queria estar fazendo. Porque para mim tem mais valor estar em outro lugar fazendo outra coisa. E eu estou aqui porque eu fui obrigado. Então o sacrifício ele envolve um elemento de coação. Entendi. Ele envolve um elemento de coação. Quando eu tenho que fazer uma coisa que é desagradável, mas que faz parte de um projeto pessoal, racional, que eu estabeleci para mim, isso não faz de mim um sujeito que se sacrifica. Só faz de mim um sujeito íntegro. Porque a integridade é estar inteiro entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Estou íntegro. Quando eu vou escrever meu livro lá às 5 horas da manhã, cansado da vida, puto da cara, porque eu queria estar dormindo, assim, não adianta eu fazer uma foto pro meu Insta e falar me sacrificando pelo livro. Não. Isso é só uma coisa de um homem livre e íntegro que está alinhado com seus princípios. O sacrifício é imposto pelo coletivismo. O sacrifício é imposto quando um agente burocrata de Brasília determina daqui o que eu tenho que fazer lá na ponta, independentemente dos meus projetos. Daquilo que eu quero para a minha vida. Isso é sacrifício. Sacrifício para mim é obedecer a um burocrata estatal que nem me conhece e manda em cada aspecto particular da minha vida. Isso é sacrifício. Perfeito. Denis, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui. Eu adorei, é sempre muito esclarecedora, didática. A gente vai compreendendo temas que antes não compreendia. Eu acho difícil no seu caso, com certeza você está sendo gentil comigo. Não, olha, estou sendo muito sincero. Esses livros são seus. E eu lerei.
Tá. Eu terei máxima honra e quero te mandar todos os outros. Agora que a gente se encontrou. Adorei as explicações, assim, é muito raro a gente encontrar gente com essa profundidade intelectual. E isso é muito bom porque o debate fica em alto nível. Não preciso concordar com o que é dito, mas em alto nível, a conversa é em alto nível, é provocativa. Então, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, sucesso nos seus projetos. Precisando, é só chamar. Para quem não te segue, suas redes. Eu tô sempre em Denis, meu nome se escreve com 2 N's, YS, né? Denis Xavier. Pronto. Prof. Me acha em todo lugar. Denis Xavier. É isso. Então, você que não segue o professor, siga o professor a partir de agora. E me siga também, @Samerage, ou no YouTube, Samerage. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio de Pensamentos, Pitacos e Poesia. Tchau, tchau. Tchau.